Seja bem-vindo a mais um Lamparina Podcast. Lembrando que esse é um produto da revista Lamparina. O nosso desejo é que esse canal seja uma bênção na sua vida e que a gente possa trazer conteúdos relevantes que venham a abençoar, trazer luz à sua vida. E hoje nós estamos recebendo aqui com muita alegria um convidado muito especial, um amigo, o Major Maico Ludovice Cruz. Seja bem-vindo, Major, a esse programa. Por favor, dê as suas saudações. É uma honra estar participando, né? Com amigos e com verdadeiras pessoas que têm se estabelecido nesse momento para trazer luz e clareza, né? E que ideia brilhante, né? Essa Lamparina Podcast. Um ambiente justamente para a gente discutir temas importantes e que não fica flutuando. É ser bastante objetivo e trazer clareza, que eu acredito é o que nós estamos mais precisando nesse momento. Um cenário, né, que precisa de clareza. E é uma grande oportunidade esse programa. Amém. Antes de começarmos, eu queria agradecer aos nossos patrocinadores. A gente vai dividir por etapas, porque são muitos patrocinadores, graças a Deus. Então eu quero agradecer aqui ao Colégio Santana pelo apoio, por acreditar no projeto, mesmo antes dele existir. Agradecer ao Frutos de Goiás, agradecer ao Castelo Confeitaria. Agradecer também ao deputado Rodrigo Valadares e a Moana Valadares, que acreditaram também na revista, no projeto da revista. Estão com a matéria belíssima, falando da sua história. Em breve teremos um novo episódio para contar essa história. Muito obrigado a todos vocês. E comigo, na direção aqui da entrevista, está o Efraim, nosso parceiro também aqui conosco. Por favor, Efraim. Bom, vamos começar essa entrevista, né? Bora. Essa entrevista não, essa conversa, né? Esse bate-papo, né? Não é o Jornal Nacional. Uma conversa descontraída. Muito bem. O assunto dá para ser descontraído, não dá, Efraim? Dá para ser. Vamos começar pelo começo, Michael. A matéria, o artigo que você escreveu, você falou que fez parte das Forças Armadas. Eu queria, antes da gente entrar em assuntos mais polêmicos, vamos trazer para que todo mundo que está em casa possa também conhecer quem é Michael, de onde ele veio, né? Como ele chegou até aqui, como ele se tornou major. Então conte um pouquinho dessa sua trajetória na segurança pública. Então, a minha vida militar, esse meu olhar, né, para a vida militar se iniciou em 97, quando eu servi as Forças Armadas. Eu lembro que é muito engraçado, vejo como são as coisas. Eu gostava de acordar e não forrar a minha cama, né? E aí meu pai disse, você vai ter que servir o exército para você aprender a forrar a sua cama. Não, realmente você aprende a forrar a cama, você aprende muita coisa mesmo. Então, a disciplina principalmente. Não é que eu era um filho, entenda, indisciplinado, mas o exército sempre foi visto como uma força que traz um alinhamento, né, e traz foco. Então eu sempre fui um jovem de muitas ideias. E as Forças Armadas, ela teve uma etapa muito importante, porque eu trouxe um olhar diferenciado, de maturidade, entendendo de fato a palavra, o que é missão, um objetivo, um propósito. Então começou ali. Foi quando eu comecei a gostar dessa questão de hierarquia e disciplina, missão dada é missão cumprida, não me pergunte se eu sou capaz, dê-me a missão, algo nessa linha. E aquilo, de certa forma, me envolveu, meu jovem, com 18 anos, e abriu um leque. A partir daí, foi quando eu iniciei esse meu gostar pela vida militar. E só passei 1 ano e 2 meses no Exército. E aí fiz também um curso lá de formação de cabo, fui dispensado e fiz o concurso para a Polícia Militar. Então eu fui soldado 5 anos, hoje eu sou oficial superior, mas tive a minha etapa, passei 5 anos como soldado, fiz o concurso para soldado da PM e passei em 98. E aí 5 anos depois, em 2003, final de 2003 indo para 2004, eu passei no curso de formação de oficiais, um concurso
ele é muito puxado, realmente, há uma concorrência enorme, graças a Deus, em todos esses momentos, Deus presente, me dando sabedoria, passei 3 anos no curso de formação de oficial em Alagoas. Hoje nós temos esse curso aqui no estado de Sergipe, ele dura mais que 1 ano e meio. Então eu tive esse período e aí voltei para Aracaju e iniciei todo o meu oficialato. Hoje, né, como oficial superior, fazendo parte, vamos dizer assim, do setor estratégico da segurança pública. Ô Michael, você já era, assim, quando você era novo, no período ali do alistamento, você já era alguém que gostava, que pensava em ser militar? E eu tô fazendo essa pergunta porque eu lembro quando eu fui me alistar, todo mundo ali, 17 anos, né? E o dia que eu fui ali pro 28BC foi uma aventura. Primeiro que no primeiro dia eu cheguei atrasado, e aí o guardinha, né? Não sei, como o soldado que fica lá na frente do portão, disse: eita, meu amigo, o capitão vai dar uma na sua cara. Ó, eu não quero, eu vou até com você. Aí me levou, me dando medo, e eu subi naquele morro, né? Quando chega lá, o cara nem olhou pra minha cara, disse: volte amanhã. Eu disse: meu Deus. Aí no outro dia eu cheguei no horário cedo e tal. E eu lembro que eu tive que pedir pra ser dispensado. Eu pedi pra ser dispensado. Chegou no médico da vista. Aí o doutor, pelo amor de Deus... Eu não enxergo direito. Eu não quero... eu não quero ficar aqui, deixa eu descer, deixa eu sair e tal. Ele: não, rapaz, e ele me instruindo. Não, rapaz, vai ser bom pra você, uma carreira militar. Mas tudo que eu vi ali, nada me encantou. Então, quando ele disse: tá bom, vou dispensar você. Quando ele me deu a dispensa, eu fiquei feliz. Mas, ao mesmo tempo, eu saí com um monte de rapazinho chorando porque os caras queriam ficar. Era como se fosse a paixão da vida daqueles meninos. E eu lembro que tinha um que não pôde ficar porque tinha uma tatuagem na perna. E aí, quando fosse fazer o treino de short, ia aparecer a tatuagem. Parece que era um negócio assim, né? Se não aparecesse a tatuagem, ele poderia ficar. Mas como iria aparecer, ele teve que ser dispensado. E esse rapaz saiu chorando lá do 28BC, e aquilo ficou na minha mente para sempre. Marcado. Enquanto eu não queria conversa com aquilo, tinha uma pessoa que estava ali apaixonada e faria de tudo para ficar ali. Não, eu já entrei com muito assim, quando eu adentrei ali o batalhão, né, 28BC, batalhão de caçadores, de infantaria, né, aqui, eu sempre quis, assim, porque eu me empolgava quando eu via os filmes, colocar o coturno, tal, vestir aquela farda. A gente veio de uma fase de Rambo, o cara que resolvia tudo. É verdade. Né? Ele, né, colocava uma faixa e pronto. Mas aquela questão de você colocar a faca, a farda, o uniforme em si, aquela questão de você ter uma bandeira, de você ter aquele amor por uma nação, sabe? E você defender, aquilo já queimava dentro de mim, assim, Sim. Aquela vontade de ser. Então, o que foi necessário é você tem que correr tantos quilômetros em tantos minutos, você tem que ser saudável, então tudo aquilo eu tava torcendo, eu cumpri, e o médico, e aí passei, né, pela questão médica, e ele pergunta, né, se você quer serviço. Não, eu quero servir. Então, a todo momento, e me destaquei, tanto na prova física, né, porque você precisa se destacar, e me destaquei tanto na prova física, e fiquei muito ansioso, e fiz contatos também, lá disse: olha, eu tenho interesse em ficar, eu tinha esse gosto, e dentro de mim tinha aquela ideia de ser um militar. Isso representaria para mim uma maturidade, você ser, a pessoa olhar para você e ver que você já tem uma independência. Quando você está nessa fase saindo, 17 anos, você saiu de uma adolescência e as pessoas começam a querer te enxergar como uma pessoa adulta, uma pessoa madura, uma pessoa responsável. E naquele momento, o meu sentimento era de independência e sabia que ali seria um grande passo, principalmente porque você tem muitos sonhos. E eu acredito que muitos jovens passam por esse desafio. O que é que eu quero ser? O que é que eu vou ser? O que eu vou decidir?
E uma coisa eu trago em alto relevo. Você começa a ter clareza. Então, essa questão de pontualidade, coisas tão mínimas, você chegou atrasado, sabe? Mas se você chegar atrasado em algumas missões, isso pode custar a sua vida e a vida dos seus colegas. Sim. Então, coisas simples que a gente acha que isso é besteira, isso é bobagem, você vai perceber que não é. Não é bobagem, um alinhamento. Hoje, em grandes empresas, o que você vai trabalhar é questão de tomar decisão, é questão de alinhamento, é foco, é missão. Então, você vai perceber que a vida, o desenvolvimento dela é justamente você olhar para as pequenas coisas. Eu costumo dizer o seguinte, que a alta performance, o extraordinário, ele inicia do mais simples ao complexo. Sim. E a gente acredita que a alta performance ou algo extraordinário que você consiga fazer é só se você começar a resolver as coisas complexas, mas tudo inicia de forma simples. E aí é nesse simples que você começa a ser o quê? Pontual. Sim. Entende? Alinhado. A partir daí, meu amigo, você começa a entender que todo desenvolvimento é um degrau. Então, o militarismo, essa questão hoje do Exército, ele me mostrou os primeiros degraus justamente de disciplina, de foco e de missão. E eu só comecei agora a encaixar as minhas decisões, os meus anseios nessa mesma linha. Vocês me fizeram lembrar de que eu tinha esse desejo, não tão aguçado quanto o seu, de ser nesse patriotismo. Tenho até hoje. E eu sonhava em ser da Marinha. Fui fazer o alistamento e escolhi a Marinha. Eu queria ser fuzileiro naval. Eu costumo dizer que, uma vez eu até disse, era um sonho meu, mas esse sonho imediatamente transformou naquele sonho de escola, aquele pãozinho doce. Porque eu desisti na fila, igual o Efraim. Eu estava na fila já cansado, aquela demora para poder chamar o nosso nome. E aí eu me encostei na parede e veio um oficial lá, alguém de lá do comando. Desencosta a parede. Aí eu digo, esse cara é ignorante. Você quer derrubar o meu quartel. Aí eu fiquei todo sem graça. As pessoas que estavam ao meu lado começaram a rir um pouquinho, aí eu fiquei sem graça. Daqui a pouco eu esqueci de novo, eu encostado na parede novamente, cansado. Você não colocou o pé não na parede? Aí ele veio de novo, eu já disse a você, desencosta o pé da parede. Aí fiquei sem graça de novo. Na terceira vez que ele disse isso, ele disse, eu digo, isso não é um sonho não, eu vou embora, eu vou ficar aqui nada, vou ficar não. Aí você me fez lembrar isso agora. Onde é que foi o seu alistamento? Porque antes de se apresentar no quartel, a gente ia na junta militar. Junta militar. Aqui, a minha foi aqui em Aracaju, era ali na Augusto Mainá. Próximo ali ao Contiguiba. Isso. E eu lembro que foi um negócio assim também. Quem me levou no dia foi minha mãe. Eu já sabia, já tinham me dito, não chegue com a mãe não, porque senão os caras vão tirar uma onda, né, com você. Eu disse, pega, e aí, como é que eu vou chegar? Mas eu não sabia chegar lá, minha mãe me levou, eu pedi pra minha mãe deixar perto, eu cheguei. Mas teve um cara que chegou com a mãe, aí os caras já na fila, chega com a mamãe e tal, aquela brincadeira toda. E não podia entrar de bermuda. Eu lembro disso. Teve um cidadão que entrou de bermuda na junta militar. Meu amigo, foi o cara numa ignorância. Saia daqui, você é cego, você não tá vendo a vida. Você tá nu. É isso. Essas histórias acho que do alistamento são muito legais. Eu não lembro onde foi que eu fiz o alistamento. Eu só lembro dessa cena lá na Capitania dos Portos, né? Sim. Foi onde eu fui para poder... Eu pensei também em servir a Marinha. Aí meu pai disse, como eu sempre, um sonho, né? Que hoje eu já tenho, né? Sou pai de 2 meninas, 17 anos, casado. E sempre foi um grande sonho meu, né? Construir a minha família. E já jovem falou assim, olha, se você quer casar logo, então não vá pra Marinha, porque você viaja bastante, né? Aí, meu amigo, essa foi a decisão que me fez sair. Eu queria casar, né? Que como jovem, mas sempre tive essa ideia, né? O referencial que eu sempre tive em casa foi justamente isso, constituir uma família. Então, meu pai sempre foi um referencial nisso. Para mim, passar hoje pela vida militar não foi tão difícil, não porque... Meu pai, eu fui o único militar. Eu ainda sou o único militar de fato, né? Dos meus irmãos em casa. Mas essa questão dessa hierarquia, de você ter um referencial, né? Em casa,
me fez, na verdade, ter um cenário agradável, entenda esse agradável. Não é que é fácil, mas não me senti um estranho nessa vida militar, não me senti um estranho. Ô, Michael, você é de berço evangélico, ou quando você conheceu a Cristo, foi a partir de que idade, ou você já veio de berço, seus pais? Meus pais já eram evangélicos, né, mas todo filho, né, de pais evangélicos, ele vai ter um momento de desafio, de decisão. Principalmente quando você se depara com o exército, onde você vai encarar várias pessoas que tiveram várias linhas de formação. São várias famílias. Então você vê pessoas que vêm de pais separados, de pessoas que têm toda uma vivência com vícios. Então são várias situações. De fato, a experiência de quartel, ela te traz maturidade. E você começa a avaliar de onde você veio. E posso dizer que a educação que eu tive, e a educação cristã, me fez me posicionar no exército. Porque, queira ou não queira, aquela história, né? Você tem um cara fardado e tal, e a gente sabia quando ia para alguns lugares, né? As mulheradas, elas gostam, né? Elas gostam. E tantas outras, né? Tem pessoas que linkam, né, o fato de você ser um policial militar. Lembra aqueles filmes que quando você saía de uma missão, você tinha que ir para um bar, você tinha que beber muito, tinha que estar rodeado de mulheres. Então você começa a criar um conceito que não tem nada a ver. Aquilo é um filme. Mas algumas pessoas levam isso para a vida. E se depara com essa linha. É um caminho. E aí, o que você decide? Então, quando você tem realmente uma educação, veja, não é o exército que ensina isso, mas é o meio onde você está, aquela turminha, né? E aí você decide se você vai por esse lado ou se de repente você solidifica tudo aquilo que você aprendeu. E meus pais realmente tiveram um papel muito importante na minha formação, como ainda hoje tem. E você, Michael, em qual momento você percebeu que dava para alinhar essa missão da sua carreira com a sua fé, com o que você acredita da parte de Deus? Olha, vendo vocês falando, aquela questão do medo e do receio, tudo isso eu tive. Então teve situações realmente desafiadoras na minha vida militar, e eu tive essa minha experiência com Deus lá. A vida militar, ela me trouxe assim mais próximo do que é uma vida cristã, porque nós fazíamos parte de uma grande tropa. Só que hoje, de fato, eu faço parte de uma tropa. Eu vivo essa realidade. Eu sei quando, sabe aquela música, o nosso general é Cristo. Eu cantava isso, né, gurizinho, né, e aí prestava aquela continência e não tinha noção do que é você prestar uma continência, não tinha noção de você falar o que é você ter um general. Então eu comecei a entender de fato o que é ter um general, o que é ter realmente um capitão, o que é ter realmente um líder. Alguém no comando. Alguém no comando, o que é um comando, o que é uma missão, o que é uma tropa. Então hoje, esse contexto que eu aprendi na igreja, né, de guerra espiritual, eu comecei a viver o paralelo na minha vida profissional. Então, quando eu li algumas passagens na Bíblia, eu já me via inserido dentro, porque ali era o meu contexto profissional. Então, tem pessoas hoje que falam, né, sobre questão não, eu sei qual o comando de Deus. Então, esse termo, comando, eu tenho noção, qual o peso disso. Sabe, quando assim, olha, missão dada é missão cumprida, eu sei o peso disso porque eu vivo isso. Então, quando a gente começa a ler a palavra de Deus e você percebe quando você tinha que ter um alinhamento do Senhor para vou ou não vou, Davi ali, né? Eu desço, eu subo, eu fico, qual a estratégia de guerra? E essa situação todinha, até hoje eu vivo. Porque apesar das minhas habilidades, do que eu aprendi no meu curso de formação, eu nunca deixei de pedir a Deus discernimento
e recursos para poder tomar decisões. E isso é tão claro para mim que se Deus não guardar, em vão vigia o sentinela. Sim. Tá? Então veja como isso de fato começou a ter, assim, algo comum na minha vida. O que eu estava lendo na Bíblia, paralelamente eu estava vivendo na minha missão. E até hoje eu vejo isso. Então, quando você tem que trazer uma palavra, isso é tanta clareza para mim, porque assim, eu sei o que é isso aí. Eu sei o que é você ter um comandante. Eu sei quando você olhar e dizer assim, pode seguir que não vai dar certo. Sabe? Você tem um alvo. Olha, o nosso alvo é aquilo ali. Nós precisamos chegar ali, tomar aquele terreno, né? E aí, quando você olha para a palavra, diz assim, eu preciso resgatar tudo aquilo que o inimigo me roubou. E aí você sabe assim, não, eu vou lá. Quando você diz assim, eu preciso resgatar uma vida, né? Isso é comum quando você está na igreja. Olha, precisamos resgatar almas, Sim. vidas. É isso que a gente faz no dia a dia. Quantas vezes nós estamos resgatando quando eu coloco um uniforme? Né? Que aí há um dever. No meu caso, para você é uma opção. Para mim é um dever. Há um juramento da minha parte. Sim. Então, eu não posso simplesmente dizer eu vou ou não vou. A partir do momento que eu não quero isso, não existe. Então, a vida militar também me ensinou o seguinte, não é fazer o que eu gosto. Fazer o que é preciso, né? Que é necessário. Sabe? E quando você pega esse paralelo da vida militar, né, e traz para a vida espiritual, você começa a perceber que muitos hoje querem ter uma vida espiritual fazendo só o que gosta. Só que a proposta nunca foi essa. O que é necessário? Entende? O que é necessário? Então você chega, eu gosto tanto de botar o pé, de me encostar. Não, meu amigo, não é assim não. Entendeu? A questão da postura. Exato. Né? Questão de horário. Eu não quero ter horário, mas aqui você tem horário. Disciplina, entendeu? Quantas pessoas estão perdendo a vida porque você não foi pontual com o que você disse para Deus? Então eu comecei a fazer o paralelo da minha vida, sabe, com a minha vida espiritual. Policiar, né? Vigie, né? Aquele que está em pé, vigie para que não caia. Né? A questão do sentinela, a função do sentinela, sabe? De guardar toda uma cidade. Há um paralelo espiritual que é mais real do que a minha própria missão hoje como policial. Então perceba que a minha experiência como policial militar, ela tem tudo a ver com a minha fé em Deus. Então hoje, eu lembro que em um certo momento vocês tinham até me questionado como é que é andar armado e andar com uma Bíblia? Isso. Como é que é isso aí, rapaz? Essa seria a minha próxima pergunta e foi um dos textos, né? Um dos trechos do texto que você escreveu para a primeira edição da revista Lamparina. E eu acho que todo cristão já deve ter pensado sobre isso, principalmente depois de 2018, de 2017 para cá, agora trazendo um pouco mais para o contexto político, né? Com certeza, depois de Bolsonaro, esse tema começou a fazer parte da população brasileira, da comunidade cristã de maneira geral, e aí vem dilemas em relação a nossa coluna fala diretamente com o profissional policial, da segurança pública, né? A nossa coluna vai diretamente nesse profissional, que é o seu caso. Sim. Mas o dilema, ele começou a fazer parte também de toda a comunidade cristã. Todo mundo... com certeza alguém já se questionou, poxa, mas eu posso ter uma arma? Eu deveria ter uma arma em casa? Né? Então aí... coragem de fazer isso. Aí vem a questão também da proteção. Pessoas que têm terras, né? Precisa ali... Isso é muito forte ali no centro do país, né? No Goiás, proteção do patrimônio. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, tanto da sua vida particular em relação a isso. Você até colocou aí, porque a mulherada gosta, né? Porque também o cara chega fardado, o cara chega armado. Com certeza, o cara já chega como alguém com um poder. Respeito, uma autoridade. Uma autoridade. Então, as pessoas já olham de forma diferente. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, tanto como
como é viver portando uma arma, e ao mesmo tempo ser cristão, não ferir a sua fé, não deixar que a sua carreira, o seu propósito de vida, né, a sua missão atrapalhe a sua fé. E também o que é que você pensa, a sua opinião aí agora, isso não estava nem combinado, né? Mas o que você pensa sobre esse tema, assim, deveria abrir mais, as pessoas poderiam ter mais direito a isso. O que é que você pensa sobre isso? Veja, eu não tenho nenhuma restrição. As pessoas realmente, quando seguem toda uma linha de andar armado, tá? Qual o grande desafio para aquelas pessoas que querem andar armados? As pessoas precisam aprender a lidar com o poder, o eu posso. Eu conheço, como eu participei mais de 10 anos da formação de policiais. E eu vi aquele garoto chegando e, né, não, bem simples, todo, né, acanhado. Agora eu sou polícia, agora... Então, sim, o fato de ser polícia não sabe lidar com o poder, tá? A arma, ela vai te dar isso. Então, tem pessoas que têm o seguinte, eu sei que aqui existem vários criminosos. Não, ali tem um grupo de maconheiros. Ou aquelas pessoas que possam me roubar. Se você não tiver armado, você não passa por ali. Mas se você estiver armado, não, eu estou armado. Aí você corre um risco desnecessário. Então, pessoas que elas precisam realmente aprender. Hoje, o foco que eu trago para todo aquele que quer andar armado é justamente aprender a ter esse poder. Nem todo mundo sabe andar. Então, existe aquele criminoso que ele tem um perfil. Então, tem pessoas que, se levar um tapa na cara, será que ele teria uma outra forma de reagir e de agir? E se tiver armado, o que é que ele faz? Então, são perguntas que a gente faz para realmente a pessoa, como é que você lidaria com isso? Aí uns poderiam dizer, eu puxaria, eu atiraria. Então, perceba que as pessoas elas não sabem como agir, tomar decisões quando ela tem o poder, tá? Saber lidar com o poder, saber lidar com a autoridade. Pessoas que não eram autoridades, entenda, na comunidade em si, porque o policial militar, ele é uma autoridade. Existem pessoas que não sabem lidar com isso? Sim, existem. Existem pessoas que lidam muito bem com isso e você se vê representado por essas pessoas, né? Mas sempre há aqueles que seguem a margem realmente do que é correto. Mas um ponto que eu queria trazer e que faz toda a diferença, entenda. Eu já tive um policial militar que ele não gostava de andar armado. Não existe isso. Nossa. É incongruente, pô. E ele disse assim, e uma vez a guarnição dele me chamou. Ele disse assim, comando, eu não quero trabalhar com esse policial militar. E ele era evangélico. Eu falei, como assim? Cara tranquilo? Qual o problema dele? Não, é porque ele não quer andar armado. A gente vai para as ocorrências e ele não quer... naquela época, né, isso já faz um bom tempo, você tinha que ir para a reserva de armamento e aí você recebia o seu armamento do serviço daquele dia. Hoje não. Hoje todo policial ele tem a sua arma. E aí você pegava a tua arma e ele não cautelava a arma dele. E aí, quando você está armado, você estou armado. Eu falei, cadê a tua arma? Aí ele apresentava a Bíblia. Não, aqui. Essa aqui é minha arma. Não deixa de ser uma arma. Não deixa de ser uma arma. A operação. Aqui, porque, chefe, se Deus não guardar, olha, quando eu estou de serviço, minha guarnição não tem problema. Rapaz, esse policial militar, ele corria de ocorrência. Porque quem que vai? Olha, ele tem um roubo, troca de tiro. Ele ia, ele não ia. Ele queria ficar ali, né, se prevalecendo dessa historinha. Mas a verdade, faltava-lhe coragem. E ele pegou, né, todo aquele contexto, não, porque eu tô com Deus e é isso que faz você voltar para casa e tal, e essa aqui é melhor arma do que essa daí que o senhor anda, comando, do que esse fuzil que não... nada a ver. Só religião, né? Pronto, aí onde eu ia entrar? Religiosidade, o cara ser cristão e a religiosidade. Quando você fala policial cristão, é totalmente diferente de um policial religioso, porque um policial cristão ele tem princípios.
O policial religioso, ele quer regras. Sim. Ele tem que ter regras, ele só vive por regras. Ritos. Ritos, entende? Então ele acredita que é uma Bíblia aqui, é quase um amuleto. Ele tem a Bíblia como amuleto, com certeza aquele que vai pegar a Bíblia e colocar na sala no Salmo 91, achando aberta, não, porque é isso aqui. Mas ele não vive a palavra. Ele abre a Bíblia numa sala ou no local de trabalho dele. Abre a Bíblia e coloca lá como um amuleto. Mas ele não abre aquela palavra de Deus na vida dele. Ela não tem ação. Tá conseguindo entender? Sim. A religiosidade para a pessoa que é cristã. Então, você se depara com muitas pessoas religiosas. Quando eu digo a religiosidade, gente, eu falo pessoas que precisam de regras. Quando elas precisam de regra, é aquilo. Se não é proibido, é permitido. Um cristão não, ele tem princípios. Ele é regido por princípios. E Deus, ele estabelece princípios, ele não estabelece regras. É muito mais. É por isso que o Espírito Santo, né, é o nosso fiel da balança. Você não precisa de uma regra. A gente segue um princípio. Então, quando você começa realmente a ser cristão, você não começa a ter esse tipo de conflitos. Não, é porque a Bíblia, é porque é Deus quem protege. Sim, meu amigo. Mas você escolheu uma função. Não existe uma pessoa que tem uma experiência com Deus, e aí eu trago isso em qualquer área, viu? Em qualquer contexto, e não ter clareza de propósito. Se não ter clareza de propósito, tem algum problema. Porque quanto mais a gente se aproxima do Criador, mais você tem clareza qual foi o objetivo que você foi criado. E aí, quando você vê uma pessoa em qualquer função, vocês hoje estão aqui, vocês estão cumprindo um propósito. Isso tem que estar claro. Eu não posso querer sentar na cadeira que você está. Eu tenho um propósito como policial militar. Ok? Agora, se isso não for claro, então, meu amigo, você está no lugar... A pior coisa é você dar certo no lugar errado. Então, imagine um policial tentando dar certo no lugar errado. Ele não vai cumprir com a missão dele. Entende? Eu não tenho nenhum conflito em andar com a arma de um lado e a beira do outro. Existem missões e missões, né? Isso. Porque até na Bíblia, estou lembrando aqui de uma passagem que Cristo, enviando os apóstolos, os discípulos, para uma missão, certa vez ele manda, não leve nada. Não precisam levar nada. Mas de outra vez, ele já diz, não, agora vocês precisam ir preparados. Quem tem espada, leve sua espada, porque agora a missão é diferente. Então, vai ter questões, ou melhor, haverá missões que o cara não precisa levar, o policial não vai precisar. A diplomacia vai resolver, né? A conversa, o diálogo, mas nesse nível, né, Nem toda guerra a gente vê isso na arena. Ou seja, tem situações, e a Bíblia fala muito, teve situações que com Davi ele não precisou ir pro tete-a-tete, ele não precisou ir pro mano a mano, pro front. Só simplesmente se estabelece uma forma estratégica no terreno, fez com que o inimigo fugisse ou recuasse, entendeu? Fosse derrotado. Então, nem toda guerra se vence na arena. E há um discernimento. Nós temos o Espírito Santo que nos auxilia nesse ponto. Então, a todo momento, eu vou em várias ocorrências, apesar hoje de estar comandando um batalhão, o Alto Sertão. Então, tem situações que qualquer ocorrência, por mais simples que ela seja, Espírito Santo, eu sei que ele me acompanha. Amém. Né? E eu digo, olha, eu sei que eu tenho um propósito a cumprir, Pai. Então, em paz eu cheguei, em paz eu retorno. Eu estabeleço isso. Então, veja, sabe qual a diferença de um policial cristão para um policial normal? Eu entendo sobre poder e autoridade. No contexto, o policial em si, né, ele tem um poder e autoridade. Se você chegar na rua, Gideão ou Efraim, você pode parar um carro, sim ou não? Você vai chegar aqui na avenida, você pode dar com a mão e ele pode parar. Não é certeza. Sim. Então, você pode. Tá? Agora imagine eu fardado, vou para o meio da avenida, eu mando parar. Eu posso parar como eu tenho o quê? Autoridade. Exato. Pode vir aquela carreta, aquele bitrem enorme. Eu dou com a mão, apito, aponto pro lado, ele vai lá e encosta. Se você fizer isso no meio de uma barreira, você tá... entende? Diferente o que é isso. Doido. Sobre autoridade e poder. Sim. Então veja a diferença daquela pessoa que anda com Deus. Sim. Ela pode. Nós
Podemos e temos autoridade. Agora imagine eu ter esse conceito de poder e autoridade e entender isso no nível espiritual. Entender isso no nível espiritual. Então eu consigo entender como essa relação, eu consigo viver a realidade espiritual, essa minha vida com Deus, essa minha fé, no meu contexto de vida profissional em todo momento. Eu sei o que eu falo, eu tenho um poder e autoridade. O inimigo, quando ele entra em qualquer conceito, cenário e situações na minha vida, é porque eu dei autoridade. Por isso que em cada dia eu declaro as bênçãos. O cenário está difícil, eu não digo está difícil, está desafiador. E aquilo que desafia me afia. E Deus me dá habilidades. Então todo o cenário, o inimigo vai querer dificultar. Mas aquilo vai ser um desafio para mim. Quando eu digo desafio, por quê? Porque eu sei com quem eu estou. Né? E a Bíblia diz que aquele que nos guarda, ele não dorme. Não cochila. Ele não cochila. Quando você olha para o militar, você não consegue ver um militar cochilando. Militar representa sempre o quê? Atenção. Sempre está pronto para. O verdadeiro cristão, ele está pronto para. Ele dorme, mas ele dorme sabendo onde está a arma dele. Se ele precisar ter que agir, ele sabe que vai estar pronto para agir. Aí eu pergunto, né, para aquele que está aqui participando do nosso programa, e aí? Será que você está pronto realmente? Porque o policial militar, ele dorme, ele não fica 24 horas, mas ele está o quê? Atento. Ele não brinca com o inimigo. O nosso inimigo, ele veio para quê? Nosso inimigo espiritual, matar, roubar e destruir. Então, policial militar, você não consegue ver um policial brincando com o inimigo. Então, eu não brinco com o inimigo. Então, se eu não brinco com o meu inimigo, e eu preciso entender que é o meu inimigo, para eu não ferir pessoas que não tem nada a ver. Quando eu tenho essa realidade, eu consigo ser um excelente policial, um excelente profissional em qualquer área. Então, eu sei identificar quem é realmente o meu inimigo, e eu não brinco com o inimigo. Então, como policial, diga você se policie e não brinque com seu inimigo espiritual. Ele não brinca de ser inimigo. Aproveitando essa deixa do inimigo, eu tenho uma pergunta curiosa. Certo. Como é que você lida com a possibilidade de ter que, em uma operação, ter que atirar, matar um indivíduo, tirar a vida de alguém, e mesmo assim você ter essa convicção de que, como cristão, você não está agindo errado, você tem sua fé ali guardada, tem seus princípios e valores, mesmo sabendo que você está tirando a vida de alguém? Veja, é um cenário desafiador, mas eu não tenho dúvida. Quando eu falei assim, eu não brinco com o meu inimigo. Ele veio para matar, para roubar, para destruir. Então qualquer um que se posicione, entenda, não é que eu matei, eu só vou alinhar a situação. Foi eu que me defendi. É diferente. Porque entre a minha vida e a dele. Então, assim, é como se... Imagine você como cristão. O inimigo vem para matar, e aí? Você vai deixar ele tirar a sua vida? É uma escolha sua. Sim. Ou é você ou é ele. Entende? É a questão da missão. Missão dada é missão cumprida. Então, todo aquele que entra numa linha de colisão, que a gente chama isso de linha de colisão, onde está claro que existe uma decisão a ser feita. É a minha vida ou a dele? Aí eu pergunto, naturalmente, você escolheria qual? A dele. Pra ir, né? Mas eu escolho, entenda, a minha vida. Pra ficar, né? Imagine qualquer um. Imagine você, pai, você, esposo, e de repente, às vezes eu tô falando só da minha vida, agora vamos falar de defesa de outrem, que é isso que o policial faz. Não somente a vida dele, mas tem a defesa de outras vidas. Uma comunidade. Uma comunidade em si. Então você, particularmente, naturalmente, alguém vai de contra a vida da sua esposa ou do seu filho, ou alguém querido seu. E ela está disposta a tirar a vida. E aí? Entre a vida da sua esposa, entre a vida do seu filho. Ali, não foi você que entrou nesse cenário. Aquela pessoa está indo... Exato, ela está indo contra. Exato. Porque quando você diz assim, quando a Bíblia fala a gente mostrar outra face, é uma face de justiça, não é uma face de vingança. Entende? É uma face de justiça. Então isso é justo.
Por isso que não tem conflito para mim sobre ter que atirar. Eu já tive situações assim. Sim, eu ia fazer essa pergunta. Eu digo, é meia boba, mas ao longo desses anos de vida militar, a gente queria saber... Quase 30 anos já, né? 30 anos. 27 anos. 27 anos. Já teve várias ocorrências de você ir e, de repente, quando você sai daquela ocorrência, você se ajoelha e ora. A tropa reconhece. Rapaz, assim, Deus nos ajudou aqui. Porque a gente não sabia nem se voltava. Você entrar em alguns matagais. Eu lembro que na área ali de Socorro, bem antes, tinha muito matagal. E nos defrontamos com uma quadrilha e houve aquela troca de tiro. E assim, eu fui para resgatar uma guarnição que ela estava num contexto totalmente desfavorável. E ela estava toda hora pedindo apoio. E nós chegamos, assim... E aí você sabe que você está indo para uma ocorrência que é tiro, confronto real, direto. E se você não tem clareza da sua missão, se você também não tem confiança em Deus... Olha, eu sei que tinha pessoas ali que não eram cristãs, mas estavam indo para cumprir realmente um dever. Mas eu sabia qual era a minha posição ali, tanto como policial e também como cristão. Então, pai, eu vim aqui para estabelecer a tua justiça. Então, fui claro ali. Mas foi uma ocorrência que não houve, né, esse resultado morte. Eu tive aqui, bem próximo ao quartel, tive uma ocorrência, tive que fazer um disparo. Nessa ocorrência, a pessoa, ela tirou a vida, né, de um policial. Eu consegui atingi-la, mas socorremos e ela respondeu, né, na luz do direito. Não sei hoje como é que está, faz muito tempo essa situação, mas eu tive tete-a-tete com uma situação de uma pessoa que tinha tirado a vida de outra, e ela reagiu contra a minha guarnição, e eu tive que fazer um disparo. Agora, o nosso disparo, entenda, não é para matar, é para neutralizar a injusta, exato. Se a pessoa evoluir para o óbito, é uma situação. Sim. Mas esse não é o nosso objetivo. É consequência do confronto. Do confronto. Então eu não vou assim, eu vou para matar. Não, eu vou para neutralizar a injusta agressão. E ela pode ter o resultado morte, ela pode evoluir. Mas essa não foi a minha ideia. Mas eu estou pronto, veja, a neutralizar. Esse é o termo que a gente utiliza. Porque se a pessoa ainda tem todo o potencial, ela está vindo de contra a minha vida ou de outra pessoa, eu preciso ali o quê? Cessar aquela situação. Enquanto não cessa, eu vou estar sempre em ação, até que a pessoa pode se render. Sim. Ela pode se entregar. Sim. Então, meu objetivo não é o fato dele ser criminoso, que ele tem que perder a vida. Ele precisa responder pelo delito dele. Pelo crime. Mas se ele entrou numa linha e num cenário onde não tinha outra opção de neutralizar, então não fui eu que decidi. Entende a diferença? Não, você vai para matar, eu não vou para matar, eu vou para neutralizar a injusta agressão. Pode evoluir, tá? A pessoa pode evoluir para o óbito. Perfeito. Que conversa boa. Vamos continuar daqui a pouco, mas antes eu queria agradecer a mais parceiros que estão com a gente na primeira edição da revista. Lembrado. E, consequentemente, patrocinando esse momento aqui. Quero agradecer a Strom Engenharia, agradecer ao pastor e vereador Diego por acreditar no nosso projeto e estar apoiando também o nosso projeto. Agradecer ao pastor Heleno, que acreditou na primeira oportunidade que tivemos de falar do projeto. Ele disse, não precisa nem falar muito. Estamos juntos, vamos apoiar sim. Então ele trouxe uma matéria falando dos 29 anos, se eu não me engano, 24 anos Sergipe no Altar. Do Sergipe no Altar, um projeto que é muito abençoador aí no estado todo. Nós teremos em breve o pastor Heleno também trazendo informações melhores sobre esse assunto. Queremos agradecer a Audi Center Aracaju, parceirão aí na pessoa do Douglas, que abriu as portas para que a gente pudesse ter feito o primeiro lançamento da revista lá. Foi um lançamento muito bonito. Quem esteve presente com certeza gostou. Pelo menos foi o feedback que tivemos de que todo mundo gostou. Então, obrigado à Audi Center Aracaju. Quero agradecer
a empresa Gráfica J. Andrade, na pessoa do Rodrigo, é um parceirão também, está sempre junto nos nossos projetos impressos ali, sempre dando uma qualidade melhor a todos os produtos que a gente faz. E é isso, muito obrigado a todos, parceiros e amigos que estão sempre acreditando nos nossos projetos. Então vamos embora. Manda ver. Você está falando uma frase aí que ficou muito popular no filme Tropa de Elite, né? Missão dada é missão cumprida. Eu imagino que essa era uma frase que antes do filme já deveria ser utilizada. Já era utilizada. Já era, né? bastante. Eu vi outra frase que ficou muito, muito famosa também, agora trazendo para o contexto político, foi o bandido bom é bandido morto. E quando a gente traz para um contexto social, direitos humanos, né, fica uma frase muito pesada. E eu lembro de ter assistido recentemente algumas entrevistas onde o próprio Wagner Moura fala da intenção do filme Tropa de Elite, que era para poder meio que colocar a população contra o policial, contra a ação, a forma como a polícia atuava. Eles queriam mostrar o lado ruim do policial e queria que a população tivesse um ojerizo. Exatamente, se identificasse com aquilo, né? Isso. Ao mesmo tempo, a gente vê a mídia o tempo todo. É muito difícil encontrar um canal de televisão, um jornalismo que não venha sempre fazendo a caveira dos policiais, a caveira da polícia militar, sempre isso. E no filme Tropa de Elite, aconteceu que o tiro saiu pela culatra. Isso. O tiro saiu pela culatra, porque a população amou o Capitão Nascimento, amou a atuação da polícia, e de fato, o que a população quer é que o bandido, a gente não quer, como você bem colocou, a gente não quer que o policial saia por aí matando todo mundo, derrubando todo mundo no tiro. Não é esse o nosso desejo, o nosso pensamento. Mas a gente enxerga o papel da polícia como um papel de guarda mesmo, de guardar, de proteção. E quando ele está atuando, defendendo a população dos bandidos, ele entra nesse contexto, né, para neutralizar. É desafiador. Olha, a pessoa que escolher ser um policial, ele tem que entender que muitos vão acabar não entendendo a escolha de missão dele. Ele tem que ter realmente um propósito muito claro. Como você falou, né? Há uma parte, vamos dizer assim, da mídia que ela tem, vamos dizer, essa narrativa, né, de desfazer, de minimizar a missão hoje do policial. Quando fala-se bandido bom é bandido morto, eu tenho uma visão mais ampliada em relação a isso. De fato, eu quero que aquele bandido, aquele comportamento de bandido, ele morra. Porque imagine... Legal. Entende? Comportamento, não é a Legal. pessoa. Então, eu amplio, que às vezes a gente acha, porque quantos irmãos na nossa igreja, se você for ver o testemunho deles, sim, eles eram, entendeu? Eles eram traficantes, eles eram homicidas, e hoje eles são testemunho do poder de Deus. Então aquele bandido morreu. Aquele comportamento. Então, assim como nós também morremos, né? Morremos para o mundo e vivemos para Cristo. Então, veja, o que é hoje ser um bandido? É toda aquela pessoa que vive à margem da lei. É toda aquela pessoa que vive à margem da lei, tá? Quem é o verdadeiro bandido, falando no contexto espiritual, que a gente precisa ver ele morto a todo tempo? Satanás, meu irmão. Então eu preciso entender que eu preciso ter um viés de autorresponsabilidade. Tanto como policial militar, também como cristão. Então eu não julgo a pessoa, eu julgo a atitude dela. O problema não é a pessoa, é a atitude dessa pessoa. Aquela pessoa ela não é ruim, mas a atitude dela... Entender? É de bandido. É essa atitude que tem que neutralizar. Se a pessoa percebe que eu tenho todo um comandamento e ali não há um espaço para um traficante, ele não vai traficar ali. Sim.
Consegue entender? Se o bandido não consegue ser bandido ali, então entenda, gente. Eu matei um bandido, aquele comportamento que pudesse nascer ali. Então, a todo momento, quando a minha tropa se posiciona, ela tá matando um comportamento de bandido. Quando eu tenho aquela presença, isso não é somente uma responsabilidade de segurança pública. Aí tem toda uma questão de educação e saúde. E perceba que cada um de nós começamos a matar um futuro bandido. Ninguém nasce bandido. Sim. Entende? Ninguém nasce. E assim, uma vez bandido, sempre bandido? Não. Entende? E aí é onde a gente vem. Então, o que é que eu estou fazendo? Como policial, eu sei. Mas aí vem o meu trabalho preventivo, que não é só repressivo. Porque quando eu falo dessa parte da colisão, então é um enfrentamento. Só que existe um trabalho preventivo que eu faço. Justamente. Social. Exatamente. E trazendo a consciência também da presença policial para que eu minimize ou neutralize esse comportamento ou um cenário onde o bandido possa achar agradável para ele se desenvolver ali. Então, essa frase, se eu tomá-la de uma forma extensiva, bandido bom é bandido morto. E eu vou dizer que contexto, né? Que se fizerem um corte, diz que um texto sem contexto é um pretexto. Então, para que não haja nenhum pretexto, eu falo de comportamento delituoso, não estou falando da pessoa. Legal. Então hoje a polícia militar ela está de contra ao comportamento delituoso e não o bandido no seu comportamento e não uma pessoa. Então o policial militar ele está julgando a atitude daquela pessoa. Se ele desistir, eu não quero mais essa vida. A pessoa iniciou como traficante, espera aí, ele não precisou se deparar nem ter nenhum confronto com a polícia. Simplesmente ele pode dizer, cara, eu vou ser um cidadão de bem. E vou desistir disso. Mudar a rota, né? Mudei a rota. Pronto. Ele vai ter problema com a polícia? Eu vou dizer, rapaz, quantos? Policial disse, rapaz, esse cara tá na igreja. Ele deu muito trabalho pra gente. Ele deu muito trabalho. Hoje tá resgatando vida. Quantas pessoas fazem trabalhos em locais periféricos? Vai fazer o trabalho de visita nas penitenciárias. Pra quê? Pra resgatar aquela pessoa e tirar ela do comportamento de quê? Do bandido. Vamos fazer um paralelo com a vida espiritual, a vida cristã. É isso. É você, o velho homem. Legal. Então esse bandido, vamos chamar de velho homem, ele tem que morrer para que esse novo homem se estabeleça. E as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Fez sentido? Demais. Pronto. É isso aí. Ô, Mike, eu fiquei pensando aqui, esse seu jeito de ser, essa sua forma de crer no evangelho, você ser um cristão, isso já lhe causou algum prejuízo? Quando eu falo prejuízo, assim, já lhe causou algum constrangimento perante aos seus colegas de profissão? Alguém já lhe ridicularizou por você ser cristão? Como é seu comportamento diante disso? Com seus amigos no dia a dia, que eu sei que você tem ali o seu confronto, tudo, mas você tem o momento entre vocês ali das resenhas, da comunhão entre vocês, até porque o maior tempo da sua vida, eu acredito que você passa com seus colegas de trabalho. Com a tropa. E aí eu tenho essa curiosidade de saber se você já foi ridicularizado alguma vez e como foi isso? Olha, eu vou ser bem extensivo na minha fala. Em que contexto? Hoje, toda pessoa com princípios e valores, ela não existe uma pessoa que segue princípios e valores que não entrou em nenhum cenário onde ridicularizaram ela. Como assim? Hoje, um homem em si, só o fato dele ser fiel, eu sou casado. Sim. Pronto, tá aí uma coisa. Tem certas áreas que eu já comandei, que a minha tropa diz assim, comando, se o senhor passou por isso aqui, e não teve um vacilo, não foi infiel, o senhor pode ir para qualquer lugar. Então, assim, há essa brincadeira, entende? Mas hoje, você mesmo sendo um homem fiel, é ridicularizado. Como assim? Existe o normal, existe o comum. O problema é que as pessoas querem
tornar o comum normal. Não, é normal o homem trair, é normal fazer isso, fazer aquilo. Não é normal mesmo, é comum. Então eu não posso tornar o comum como normal. Então a todo momento eu estou sendo desafiado. E se você não se posiciona, aí sim eles vão te ridicularizar. Porque você pode convencer as pessoas com a palavra, mas o exemplo, comportamento, né? Ele arrasta. Então, a gente conhece a árvore pelo fruto. Sim. E aí, quando as pessoas começam a olhar o fruto, o que é que você tem produzido com esse teu comportamento e com essa sua atitude? Agora, olhe para mim, veja o meu legado, do que eu tenho que me envergonhar. Sim. Que tipo de referencial eu tenho sido? Aí, meu irmão, quando você chama para responsabilidade, quando você no olho, ele diz assim, o que é que eu tenho ganhado com isso? Então, quem de fato é ridículo? Sabe? É quem tem posição, é quem tem princípios e valores, ou que vive seguindo o fluxo da maré? Todos nós temos um propósito. Agora, quando você não tem clareza, então qualquer um ridiculariza. Você vai fazer isso aí, começa a rir, até que ele vê que quando você está cumprindo o teu propósito, ele respeita você. Agora, respeito, para ter respeito, você precisa se posicionar. Agora, quando você tem medo, quando você não tem clareza, você tem dúvidas, aí você abre um cenário para você ser ridicularizado. Sim. Entende? Então não é o que as pessoas acham. Ridicularizado, julgado. Julgado. A todo momento você vai ser. Sim. A questão é quem você é. O santinho, né? Entendeu? E aí acredita talvez que você não tenha coragem de ir para um confronto. Então eu já tive esses momentos, eu já tive esses desafios. Não, é crente. Sim. Ele não vai, até por conta dessas perguntas, se tiver. Mas hoje eu estou aqui sentado e falando que eu já tive em várias ocorrências. E em todas as ocorrências que eu vou, entenda, quem sabe o final? Entende? Então eu não brinco com o inimigo. Então eu vou pronto desde a escolha do meu armamento. Desde a escolha do meu armamento. Tá? De uma arma longa, uma arma curta. Quando eu coloco um colete, é porque eu sei dos riscos que eu vou correr. Então não é simplesmente, eu confio em Deus, se Deus não guardar, né, e vão vigiar o sentinela, então para que usar colete? Não. O fato de termos um Senhor, sim, como nosso protetor, não nos torna irresponsáveis, exato, mas prudentes. Exato. Então, veja, eu ter essa fé, ser um cristão, me faz ser prudente e habilidoso naquilo que eu estou fazendo, e não irresponsável. Sim. Então, veja, o cara vai olhar para mim e diz, meu irmão, acima de tudo, é um bom policial, mas ele é cristão. Deus está com ele. Deus está com ele. Deus está com ele. Eu consegui entender? Eu quero ir com ele. Eu quero ir com ele. Agora, imagina uma pessoa que não é responsável. Sim. Ele não é um bom policial. Diz, não, mas ele está com Deus. É incongruente. Não, meu amigo, é incongruente. Porque quando você olha para uma pessoa que é serva de Deus, no mínimo você enxergar a excelência nela. No mínimo. Está me fazendo lembrar da parábola dos talentos. Sim. Quando o Senhor sai e deixa cada um, vamos colocar aqui, né? Cada soldado com seus talentos, guarde até eu voltar. E existem 2 que multiplicam os talentos. Isso. Mas tem um soldado que é o negligente, que guardou para não perder, não fez nada. Agora, servo mal, né? E infiel. Olha, isso aí, eu gosto demais, você trouxe essa parábola, porque isso me trouxe muita clareza de onde eu estou. Em que sentido? Veja, porque Deus chamou aquele servo, entenda, dele servo mal e o servo negligente. Ele deu prejuízo? Ele guardou, ele devolveu, senhor, toma isso aqui, e eu te devolvi, qual foi o prejuízo? Nenhum. Agora entenda, Deus nos chamou, não foi para você devolver o que ele está entregando. Existe o seguinte, a Bíblia diz que Cristo veio para que eu tivesse vida, mas não somente vida, foi vida o quê? Com abundância. É essa a diferença. Então, quando a gente está com Deus, em qualquer cenário que você estiver, o natural é ser abundante. Quem está com Deus é ser abundante. Legal. Então, aquele cara era negligente e mal, sabe por quê? Deus não falou sobre quantidade. O Senhor ali naquele contexto não foi sobre quantidade. Foi em ser abundante. Sim.
Porque, veja, a quem entregou 5, granjeou mais 5, quem entregou 2, granjeou mais 2. Aquele que entregou 1, entenda, para você, Efraim, hoje tá aqui nesse programa, dirigir isso aqui, você precisava de uma TV, você precisava de um microfone, você precisava de Gideão, você precisava... Qual é a função lá do nosso amigo ali que tá ali? Do operador. Do operador e da... Social media. Social media, pronto, 5. Para você abundar nisso aqui. Sim. Beleza? Sim. Tranquilo. Você foi lá e fez. Era a sua necessidade. Vamos para Gideão. Só precisava de 2 situações, o quê? Um microfone e Efraim. Entende? Sim. Ele foi lá e fez. Aí vamos lá para um cidadão que está aqui, não vou me colocar nesse um, né? Não vou me colocar. Então tem esse daqui, né? Que só precisava o quê? De um microfone. Ele só precisava de um microfone, porque já tinha todo o contexto. Toda a estrutura ali pronta para poder... Rapaz, e você não fez. Exato. Você só tinha... Ou fez meia boca, né? Não, era a tua necessidade. Qual é a tua necessidade? O que essa parábola, ela nos traz, sabe o que? É um conceito. O que é Deus sempre vai te entregar algo que é necessário para você transbordar. Você precisava de 5 para transbordar, para ser abundante. Você precisava de 2 para ser abundante. E aquele só precisava de 1. Você é mau, você é negligente, meu amigo. Porque eu tinha pessoas com 5 necessidades, eu trouxe 5 recursos. Eu tinha Gideão com 2 necessidades, eu trouxe os 2 recursos. E só existia uma pessoa que só precisava de um recurso, foi dado. E ele disse, meu amigo, você tinha tudo, você precisava só de um microfone e você foi lá e não gerou. Agora imagine, pô. Deus me colocando, agora coloque você em cada cenário que você está hoje. Você que está aqui nos ouvindo, nos vendo, se coloque na situação, no cenário que você está. Seja como um policial, seja como um empresário, seja como um gestor. Entende? Aonde você estiver, qual foi o recurso que Deus lhe entregou para você ser abundante e você tá entregando o mesmo, irmão? Você está entregando o mesmo, então você está sendo o quê? Um servo mau e um servo negligente, pô. E isso é grave. Então, eu não quero ser negligente e eu não quero ser um servo mau na segurança pública. Porque é incongruente eu dizer que sou servo de Deus e ser um mau policial. Não faz sentido. Não faz sentido. Ficou claro? Ficou claro. Você... Não foi nem uma pergunta, na verdade. Era só um comentário e o cara fez uma explanação. Não, meu uma amigo. Conversa muito boa. Eu sou amigo de Michael há muitos anos. Muitos anos. De infância. A gente foi criado praticamente a nossa infância junto. Quando eu cresci, vocês já eram amigos, né? Quando eu nasci, você nasceu, já eram amigos. E eu ando muito com o Michael. E eu percebo o quanto ele é zeloso, cuidadoso em relação a isso. Você falando de que escolhe o armamento que vai para o confronto. E eu vejo que no seu dia a dia, você chega num determinado restaurante, Michael tem que sentar, você já sabe, a gente já conhece, já sabe. Não bota Michael para ficar de costa para a saída do restaurante, não, porque ele não pode ficar. Não. Eu tenho que ficar de frente, porque eu quero ver a situação, eu quero ver o cenário. O fluxo. Eu quero estar atento. Chega num casamento, numa festa íntima. Aí você vai abraçar. E aí, Mike, você abraça, aí você já topa e diz, Mike, tá armado, é? Eu disse, eu tenho que andar sempre preparado, né? Tá ali porque essa é a sua missão. Isso. Então, isso é mais pura verdade, não é só falácia. Eu atesto que conheço você há muito tempo. Então, esse comportamento traz para todos nós esse exemplo de excelência no que você faz. Então, parabéns, Michael. Major Michael, né? Major da Polícia Militar do Estado de Sergipe. Master Coach. É isso, analista de perfil comportamental. Isso. Foram habilidades que eu tive que ter justamente para me facilitar no comandamento, né? No alinhamento. Aqui que você falou, né, sobre sempre estar pronto para, né? Eu tenho uma frase que digo o seguinte, é melhor estar preparado e não ter oportunidade do que ter a oportunidade e não estar preparado. Perfeito. Lance isso para um cristão. Legal. Entende? Veja que em tudo que eu estou falando aqui existe um paralelo. Não tem como você dizer, eu vivo uma vida totalmente desconectada da vida espiritual, da fé. Não tem como. Por isso que, da mesma forma como eu carrego a minha arma, eu carrego a palavra, né? É muito mais que você ler a palavra do que você pregar.
não lembro quem falou, disse bem assim, pregue a palavra, se possível leia. Como assim? Então a sua vida, ela já tem que ser o quê? Uma pregação. Pregação. Mas a gente vê muitas pessoas que estão dispostas sempre a estar lendo. Mas se eu já vejo isso, cara, não tem como. O que é que tem diferente em você? Existe um brilho, pô. A gente sente paz, comando, a gente entende a forma a gente sente segurança. Presença de Deus, irmão. Esse é o grande diferencial, você sabe. E outra, o que tiver que acontecer, uma folha não cai sem a permissão de Deus. Michael, como major, alguma vez você já teve um frio na barriga por alguma ocorrência? Sim. Eu já tive pessoas que antes de eu ir para uma ocorrência, a pessoa me chamar e dizer assim, eu tive um mau sentimento. E assim, eu não sei, é como se algo ruim fosse acontecer. Quando eu falei isso, morreu alguém da minha família. Você não me viu com cara de medo. Veja, eu estava indo para uma operação, foi questão de minutos que a pessoa me parou. Uhum. Eu olhei nos olhos dela e eu disse o seguinte, olha, eu tenho fé em Deus. E eu sei que eu vim cumprir um propósito aqui. Eu não tenho medo da morte. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Se você for incomodada, vamos fazer o seguinte, então ore comigo. É isso. Pai, o recurso que o Senhor estabeleceu para esse dia, eu declaro sobre a minha vida, a tua proteção. E eu estou aqui para cumprir com o teu propósito. Ponto. E vou tranquilo. Amém. Porque se eu for com medo, então quem é que vai pro confronto? Pai, vai que não, meu amigo. Exato. Não existe isso não. O resultado que der, eu estou me posicionando ali como servo de Deus. Uma folha não cai se Deus não permitir, se eu estiver alinhado com a palavra. Porque tem aqueles que querem viver de qualquer jeito. A Bíblia diz, né? Aquele que está no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Então ele descansa, se ele tiver o quê? Na sombra. Então, tem pessoas que querem sair da sombra e depois, não, se Deus quiser, não, tá aqui, meu amigo. Olha. Sempre quer. Ele sempre quer, tá aqui. Ó. Alguém não sabe onde Deus está? Não existe isso. Então, meu amigo, é você que procura. Entendeu? Você que procura. Tá aqui, a proteção tá aqui. Se você sai, é por você mesmo. Isso aí. Deixa ele... A gente chegou, Michael, no nosso tempo ali. Já tô olhando pro reloginho ali, é só... E o operador ali tá tranquilo aí, operador? Tá de boa? Antes da gente concluir, Efraim, eu queria só agradecer mais alguns... Vai agradecer, agradeço. Para não esquecer. Não esqueça não, pelo amor de Deus. Eu quero agradecer ao Quality Car também, que é nosso parceiro na George, é um grande amigo que confiou no nosso trabalho nessa primeira edição da revista Lamparina. Quero agradecer a Automax, serviço de qualidade em relação a lavagem detalhada, PPF, vitrificação. Você já sabe onde encontrar. Né? Serviço premium é Automax. Quero agradecer também ao vereador Levi. É um amigo que eu encontrei no trabalho, mas que confiou também no nosso trabalho e trouxe uma matéria falando sobre quem é o vereador Levi. Eu não sabia, confesso que eu não sabia que ele era cristão, mas ele conta a história dele lá, foi criado no Evangelho. Obrigado, vereador Levi também. Levi é sobrinho... Ele é sobrinho do senador Laércio Oliveira. Mandar um abraço para o Laércio também. Um abraço ao senador que esteve presente conosco no lançamento da revista. Também é um parceirão que vai estar junto aí com a gente em várias oportunidades. E quero agradecer também à Igreja do Evangelho Quadrangular. Amém. Que é uma igreja, é a minha igreja, é o meu pastor Luiz Antônio. Ele, além de ser colunista da revista nessa primeira edição, ele abençoou o nosso projeto com a divulgação do Sermão do Monte, que é um dos maiores eventos que acontece no nosso estado. É um evento que já está no calendário do governo do estado como um patrimônio material, né, do estado de Sergipe. Exato. Então é um mega evento que todos os anos vem para abençoar não só a comunidade cristã evangélica, mas a comunidade de modo geral. Então foi muito lindo. Então na primeira edição da revista está lá essa cobertura
depois vocês adquiram as revistas. Por falar em adquirir as revistas, vocês podem encontrar as revistas na Livrarias Escaris, todas as unidades das Livrarias Escaris, e a gente abençoou algumas igrejas específicas, todas as edições a gente vai estar sempre fazendo isso. Então, nós temos na livraria da igreja Verbo da Vida, a central, está sendo vendida a revista lá, é um valor bem simbólico, só para abençoar as igrejas e o projeto. Temos também na livraria da Igreja do Evangelho Quadrangular no Jardins, temos no Renault Story, que é na Igreja Presbiteriana Renovada, temos também na Sara Nossa Terra, e outras igrejas que eu não vou lembrar aqui o nome agora, no próximo a gente vai divulgando. Então adquira a sua revista para você acompanhar essa e outras matérias que temos lá interessantes, sempre com assuntos relevantes que venham trazer luz para a sua vida. E é isso. O Michael vai fazer suas considerações finais aí. Deixa aí, Michael, uma palavra final para quem está assistindo a gente, né? Pessoas que são cristãs, tenho certeza que a maioria que vai estar acompanhando cristãos, e também que são jovens que estão pensando de repente em ingressar aí na carreira militar, já tem um sonho, tem essa paixão. Deixe uma mensagem aí baseada na sua trajetória para essas pessoas. Olha, Gideão que já me conhece, né, há mais tempo, o Efraim também, que Efraim vem crescer, garotão, né, menino, hoje tá maior que a gente. Você vê até o meu perfil, né, com o meu uniforme. Você nunca me vê com um uniforme em desalinho, né? Sim. Sempre bem apresentável. Então, a mensagem que eu dou pro jovem hoje, né, e eu digo assim, para qualquer pessoa, se você não tem uma visão, e essa visão, se ela não tiver um propósito, o que você faz não é uma missão. O que é que define uma missão? É quando você tem uma missão e você tem um propósito. Essas duas situações Deus nos dá uma visão e nos dá um propósito. Então missão é fazer o que tem que ser feito, o que é necessário. Fazer o que é necessário. Por isso que missão dada é missão cumprida. A frase que eu tenho que deixar para cada um de vocês é isso. Gente, missão dada é missão cumprida. Mas não existe missão sem visão e propósito. Por que chegar lá? Aonde você quer chegar? E por que você quer chegar lá? Então todos nós temos um propósito e temos uma visão. Então se você está perdido, eu não tenho visão, não tenho um propósito, eu quero aproveitar esse programa e dizer o seguinte, cara, você precisa conhecer Deus. Amém. Tá? E Ele vai te dar clareza de propósito. E não existe você andar com Deus e não ser uma pessoa visionária. Mas você não anda à deriva. Por isso que você sempre vai ter uma missão. E aí você sabe que em todo contexto você é um soldado. E um soldado, entenda, não falo soldado numa questão da hierarquia, mas na questão de tropa, né? O soldado, ele sempre está pronto para. Esteja sempre pronto para vencer. Esteja sempre pronto para crescer e desenvolver as habilidades que Deus já liberou para cada um de nós. Seja em qual cenário. Quer ser um policial militar? Uma ótima profissão. Eu digo vocação. Porque quem vem como profissão, sabe, se por dinheiro você entra, por dinheiro você sai. Então, por isso que o propósito tem que falar mais alto. Se não tiver propósito, qualquer desafio será algo penoso, será pesado. Então você pode olhar para mim e dizer assim, não, eu não saberia ser um policial militar, porque não está no teu propósito. E o Brasil, o país está precisando, a nação está precisando de um empresário, uma pessoa do agro, um jornalista, um advogado, seja lá o que você decidir, tenha clareza de propósito e tenha uma visão e tenha uma missão. Agora, em tudo isso, esteja sempre com Deus, porque
sem ele, nem tente. Muito bem. É isso aí. Amém. Muito obrigado a todos. Que Deus abençoe vocês. E até o próximo episódio. Não deixe de seguir nossas redes sociais. Se inscrever no canal. Qual o endereço do canal? Se inscrever no canal. Revista Lamparina. Todas as nossas redes sociais possuem o mesmo endereço. Graças a Deus deu certo isso. Então, Revista Lamparina, pode procurar no Instagram, pode procurar no YouTube. Vocês vão encontrar. E se inscreva no nosso canal, que na próxima semana voltaremos com mais um episódio. E uma frase que a gente quer deixar sempre, né? Enquanto houver fé, haverá luz. Amém. Tchau. É isso aí.